Doença cardíaca dispensa carência do INSS e passa pelo pente fino. É isso mesmo. Você sabia que as doenças do coração, as cardiopatias, podem ser altamente incapacitantes para o trabalho e dão direito, e você consegue passar pelo pente fino do INSS? Fica comigo até o final desse vídeo. Esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou o Osias Júnior, seja muito bem-vindo. Por favor, já se inscreve aqui se não é inscrito. Se é inscrito, meu muito obrigado pela sua presença, se você já é inscrito. Se você quer ajudar outras pessoas com as informações que eu trago nesse canal, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, para que as pessoas possam ser ajudadas pelas informações que são de grande importância. Bora pro vídeo? As doenças cardíacas dispensam da carência para ter direito a um benefício do INSS e podem passar pelo pente fino. As doenças do coração, conhecidas cardiopatias, podem ser altamente incapacitantes para o trabalho. Tanto que são hoje responsáveis por grande parte dos benefícios pagos pelo INSS. Talvez a situação mais comum seja aquela em que o trabalhador, depois de uma cirurgia do coração, passa a ter algumas limitações para o trabalho que exercia. Vamos dar um exemplo. Não mais pode carregar determinada quantidade de peso ou caminhar longas distâncias. É também comum o caso em que a pessoa sobrevive a um infarte e passa a apresentar limitações das suas funções de trabalho. Mas não somente as pessoas que exercem trabalhos braçais podem ficar incapacitadas para o trabalho em razão dos problemas cardíacos. É isso mesmo. Também vemos algumas situações em que pessoas que trabalham em funções administrativas encontram-se impossibilitadas de exercer o seu trabalho em razão do elevado estresse ao qual são submetidas. E nesse caso, se a pessoa que sofre de pressão alta, é altamente arriscado manter essa pessoa nessas condições de trabalho. Existe um tratamento especial na lei, na isenção de carência para as pessoas com problemas graves de coração. E é sobre isso que eu vou falar agora. As cardiopatias graves recebem um tratamento especial na legislação previdenciária no que diz respeito a benefício por incapacidade do INSS. Para grande parte das doenças que geram incapacidade para o trabalho, é exigido o cumprimento mínimo de 1 ano, ou seja, o pagamento de 12 contribuições para o INSS, são 12 contribuições previdenciárias, antes do início da incapacidade. Você só pode ficar doente depois de 1 ano de INSS para ter direito a benefícios do INSS. Já se tratando, no caso de uma cardiopatia grave, essa carência é dispensada por força da lei que determina no seu artigo 151, eu falo da lei de número 8.213 de 1991, sendo que essa lei regulamenta os benefícios da Previdência Social e não vai ser modificada pela reforma da Previdência. É isso mesmo que você ouviu. A reforma da Previdência não modifica essa lei em relação ao direito dos benefícios daquelas pessoas que são incapazes para o trabalho. Assim, por exemplo, se um trabalhador vier a ficar incapacitado para o trabalho em razão de uma grave doença do coração, logo após iniciadas suas contribuições junto ao INSS, vamos imaginar que a pessoa pagou 2 meses de INSS ali no trabalho. Ainda assim, ela vai ter direito de receber o benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, que é temporário, seja aposentadoria por invalidez, que é definitivo, mas isso
dependendo da gravidade do seu quadro. Não basta apenas ter a doença, lembrando que a doença tem que a doença tem que levar à incapacidade para o trabalho. Um grande erro das pessoas é que elas acreditam que a doença dá direito a benefício do INSS. Isso não é verdade. O que dá direito é a incapacidade para o trabalho que aquela doença causa. Então vamos lá. Eu acredito que muitas pessoas, você já ouviu falar sobre o marca-passo. Isso talvez você seja até um usuário aí, né? A colocação de um marca-passo, com certeza, é algo que vai limitar de alguma forma a pessoa de realizar diversas atividades, sejam elas administrativas ou braçais, tá? Vamos aos exemplos. Na situação de um trabalhador que exerce as suas atividades dentro de um escritório, ele pode atuar em funções essencialmente administrativas, ou seja, que não exija grande esforço físico, porém estará próximo de correntes elétricas e campos magnéticos diversos. E é claro que não é recomendável que essa pessoa continue exercendo suas atividades naquelas condições. No mesmo sentido, agora imaginemos a situação de um trabalhador braçal que, antes da colocação de um marca-passo, tinha que caminhar longas distâncias ou carregar pesos acima de 20 quilos com frequência. É certo que essa pessoa que foi submetida às mesmas condições em que se encontrava antes da colocação do marca-passo, não apenas a sua integridade física, como a dos seus colegas, é colocada em risco, que essa pessoa pode ocasionar aí um acidente de trabalho se continuar exercendo as mesmas funções de antes da cirurgia. Então, portanto, o pós-cirurgia é complicado, porque é perfeitamente possível também que a pessoa, mesmo sendo portadora de uma cardiopatia grave, fique apenas temporariamente incapacitado para o trabalho. Digamos que ela teve uma cirurgia que foi muito bem sucedida, né? Ainda que perigosa e complexa, mas se mostrou com grande sucesso, com resultado satisfatório e que corrigiu algum problema grave que essa pessoa, que esse trabalhador tinha. Nada impede que essa pessoa receba, por exemplo, um auxílio-doença, que é temporário, apenas ali no tempo, para se recuperar do procedimento cirúrgico, enquanto estará ali se preparando para retorno ao trabalho. Entretanto, caso a pessoa, mesmo após a intervenção da cirurgia, fique impossibilitada de se reabilitar para suas funções habituais de trabalho, surge então a possibilidade de uma aposentadoria por invalidez dentro do INSS. É claro que essas condições o INSS não leva em conta a idade avançada e outros fatores pessoais, tá? O INSS não reconhece a idade avançada, o grau de instrução da pessoa e as atividades que a pessoa exerceu ao longo de sua vida como experiências de trabalho, né? E outros fatores pessoais aí que podem atrapalhar até mesmo os mais jovens no mercado de trabalho. Já a justiça pode vir a reconhecer isso. Na realidade, a justiça é bastante clara quanto à possibilidade de fatores pessoais que possam ser avaliados num conjunto de limitações físicas, mentais do trabalhador aí em relação ao direito ao benefício do INSS por incapacidade. Vamos ver um exemplo aqui do Superior Tribunal de Justiça, em que disseram o seguinte: é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do segurado, como a idade e presumível sua pouca instrução, a limitação, a experiência de trabalho e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, que já é muito exigido até mesmo das pessoas mais jovens que estão em perfeitas condições. Foi um recurso especial que a Justiça aceitou em abril de 2017, é um exemplo.
Portanto, é possível sim ter direito ao benefício por incapacidade e passar no pente fino com as doenças cardíacas. Até agora nós falamos de benefícios para aquelas pessoas que têm direito, que pagaram o INSS ou tinham carteira assinada. Agora eu quero falar sobre o BPC-LOAS, o benefício que não tem 13º. O benefício de prestação continuada, as doenças do coração também podem gerar direito à concessão de benefício de prestação continuada, também conhecido aí como amparo social. A situação é um pouco diferente dos benefícios por incapacidade de quem pagou o INSS ou tinha carência. No caso, o auxílio-doença temporário e a aposentadoria por invalidez permanente. No LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, o BPC, benefício de prestação continuada, que não tem 13º e nunca vai se transformar em aposentadoria e não dá direito à pensão por morte, exige-se que a pessoa seja carente financeiramente. O beneficiário deve se enquadrar numa espécie de baixa renda. Assim, além de comprovar a doença cardíaca que impede a pessoa com uma limitação para que produza algum tipo de renda, ou do seu quadro de saúde que imponha alguma barreira que a coloque em condições de desigualdade em relação às demais pessoas, é preciso demonstrar que não há no grupo familiar, que não há dentro da casa, na família, renda suficiente para a manutenção da saúde daquela pessoa doente, portanto, que não seja capaz de realizar com dignidade o mínimo necessário para cuidar da saúde daquela pessoa que tem uma doença grave do coração. Mostrando essa situação de pobreza, a pessoa pode ter direito também ao benefício do INSS sem recolhimento, através da assistência social. Procure o CRAS da sua cidade, assistência social, para maiores informações. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas quanto ao benefício em relação à cardiopatia. Eu conheço diversas pessoas que passaram pelo pente fino e tiveram sucesso, porque levaram a documentação médica exata, afirmando que não existia mais condições para o trabalho, porque essa pessoa tinha uma doença cardíaca grave, a cardiopatia. Se esse vídeo ajudou você, compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp ou mesmo pelo Facebook, para que outras pessoas também sejam ajudadas. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o Drone Diário, um canal de notícias e informações ajudando as pessoas com a reforma da Previdência, com o INSS. Muito obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo, se Deus quiser.